Painel 94. Entrevista. Ludmila Bravin, advogada especialista em direito trabalhista, que atua nas áreas civil e trabalhista, participa agora do Painel 94. Mesmo com a pandemia ainda em curso, a cada dia mais pessoas voltam ao trabalho, ou pelo menos são convocadas a voltar. Diante desse clima de incertezas, empregados e patrões precisam saber mais quais são seus direitos e deveres, que parecem mudar a cada semana. Ludmila Bravin, seja bem-vinda ao Painel 94. Boa tarde, Jorge Ramos e toda a galera que está aí ligada no Painel 94. A volta ao trabalho está liberada para que setores atualmente? Bom, Jorge, embora o governo do estado tenha prorrogado as medidas restritivas para o dia 21/7, a Prefeitura do Rio já iniciou essa retomada das atividades no dia 2/6, né? E fez isso em 6 fases, com previsão de 15 dias de duração em cada uma. Nós já estamos na fase 3, com a reabertura de todo o comércio, né, com restrição de circulação de 50% da capacidade nos bares, restaurantes e shoppings que já estão abertos. As academias, elas precisam ter o agendamento e cumprir o distanciamento. As atividades físicas sem contato físico também estão liberadas, inclusive no calçadão. Salões de beleza, tatuagens e estética também estão com restrição, mas já podem abrir. Lembrando também que os shoppings, eles têm restrição de funcionamento de 12 até as 20 horas. O que o patrão precisa garantir para ter seus empregados em ação? Ah, sim, Jorge, essa é uma boa pergunta. Caso o empregado contraia o coronavírus e fique claro que o empregador ele não tomou as medidas para minimizar o contágio, sendo detectado o nexo, né, entre o trabalho e o contágio, o empregador ele pode sim ser responsabilizado, porque é uma obrigação dele diminuir esse risco, né? É uma obrigação do empregador proporcionar um ambiente limpo e saudável para o seu trabalhador. Então a gente aconselha o fornecimento antes do início da jornada de máscara, álcool em gel, promover o distanciamento social. Também é importante fazer orientação de higiene pessoal, o uso de produtos e o não compartilhamento de objetos, criar rotinas de asepsia durante a jornada de trabalho. E, claro, verificar a possibilidade de retomada das atividades presenciais em etapas, né? Se isso for possível. Então, o que se sugere é que, no início, o retorno ele possa priorizar os empregados que morem perto, por exemplo, do trabalho, que não sejam do grupo de risco, verificando que as condições do trabalho elas estão sob controle, aí a empresa avança, né, nesse projeto, avança nas etapas com rodízio de horário, por exemplo, para evitar os horários de pico no transporte. Então é importante tomar medidas, sim. Um empregado que se recusar a voltar, o que precisa para conseguir isso sem riscos de punições? Olha, Jorge, se a empresa tem autorização do governo para voltar a funcionar, o trabalhador ele não pode se recusar a regressar ao trabalho. Eu entendo que existem 2 formas de recusa que são mais justificáveis. A primeira é quando o empregado ele tem uma doença ou ele está numa situação que pode representar um risco grande à sua saúde. Então, eu oriento a apresentar um laudo médico ao empregador, né, que ateste essa condição. E aí possibilita que a empresa leve isso ao seu médico do trabalho e tome uma medida razoável diante do caso desse empregado especificamente. Já em casos extremos, onde fique muito claro que o descaso do empregador quanto às medidas razoáveis de proteção, eu entendo que seja caso de recusa, sim, pode ser entendida essa recusa como legítima. Então, em situações como essa, o trabalhador, para que não configure abandono de emprego ou desídia, o trabalhador ele pode buscar a Justiça do Trabalho, apresentando um pedido de rescisão indireta, né, através de um advogado ou ele pode postular sozinho isso, porque a CLT ela prevê essa possibilidade, né, quando o empregado ele corre um perigo real de um mal considerável, porque o patrão ele não está zelando pela segurança dele. Então o juízo, entendendo que de fato é viável a rescisão indireta, o empregado ele tem direito de receber todas as suas verbas como se ele fosse demitido sem justa causa. Caso o empregado que se recuse a voltar por motivos de segurança, pode ser substituído por outro? Pode sim, Jorge. O empregador ele pode remanejar outro da equipe ou mesmo contratar para atuação presencial. Todavia, se o empregado que se recusou
não apresentar um justo motivo e não regressar, ele pode ser demitido até mesmo por abandono de emprego ou desídia se ele não comprovar que de fato ele tem motivos razoáveis para não voltar. Como ficam as férias com a pandemia? Elas vencem da mesma maneira? Jorge, o período aquisitivo ele permanece como o de sempre. A gente sabe que normalmente as férias elas são concedidas depois de um ano, né? Então o governo ele previu que o patrão pode antecipar as férias mesmo sem esse período aquisitivo estar completo, priorizando o pessoal do grupo de risco, mas não se restringindo a esse pessoal. Então, o empregado, ele pode ser notificado das férias com até 48 horas antes do início dela. O prazo normal é de 30 dias, não pode ser menos do que 5. E também durante o período de calamidade pública, o patrão ele pode suspender as férias ou as licenças dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais com antecedência de 48 horas. As principais orientações estão aí. Eu quero agradecer à advogada Ludmila Bravin pelas orientações e pelo pronto atendimento. Muito obrigado e até a próxima. Imagina, Jorge, eu que agradeço a oportunidade de contribuir e nunca é demais lembrar que quem puder fique em casa, né? Muito obrigada. Segue o painel 94.